A paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos abram comigo as vossas Bíblias no livro do Gênesis. Capítulo 12. Capítulo 12 e o verso de número 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta igreja. Me sinto muito honrado, muito feliz. Muito obrigado, Pastor Júnior, pela oportunidade. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou revendo aqui alguns amigos. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado. Me sinto muito feliz de sempre que possível estamos aqui para juntos adorarmos a Deus. Dessa vez vim com a minha esposa, primeira vez que meu filho está vindo aqui, né? Primeira vez, já está com a testa, parecendo que está saindo um chifre da testa dele, uma pancada que ele deu aí. Eu falei, a primeira vez que vai, já vai todo deformado, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, mas fico muito feliz, irmãos, muito feliz de estarmos aqui nesta casa. Trago também comigo a paz do meu pastor Emerson Rocha, que manda paz. Um abraço para toda a igreja, em especial para os pastores desta igreja. Deus abençoe. Livro do Gênesis, capítulo 12, verso de número 7, está escrito assim: O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: A tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E quem pode diga amém. Meus irmãos, este texto, ele é um texto bem conhecido, bastante pregado. Todos aqui conhecem a respeito da promessa que Deus fez a Abraão. Me permita falar o nome Abraão, ainda que sabemos que nesse texto ainda é Abrão, mas me permita dizer Abraão. E o texto do capítulo 12, ele no seu início vai estar falando que Deus aparece a este Abraão. Ele faz uma promessa. Só que o interessante é que antes de ser feito a ele uma promessa, Deus dá a ele uma ordem. E a ordem é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E após que Deus dá esta ordem, Deus vai fazer a promessa. E a promessa é: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A dinâmica do texto nos faz entender que antes de Deus dar uma promessa para Abraão, Deus vai dar a ele uma direção. E a direção dele para ele é: sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E isso é um pouco que preocupante, porque para mim seria, porque Deus está falando para Abraão trocar tudo que ele conhece, tudo que é estável para ele, e tudo que é visível, por causa de uma voz. E a voz é: sai, vai, te mostrarei. E isso é interessante, porque aonde Abraão está é onde ele vê. Só que para onde ele vai, ele não sabe como é. Ele não sabe direito ainda onde é. Ele não sabe como que vai ser.
Não existe nada visível para Abraão. Não existe nada concreto para Abraão. Para Abraão existe apenas uma palavra. E ao entender isso aqui, Abraão ele vai receber uma grande promessa. E a promessa que Deus vai fazer a ele é: eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. E tu serás uma bênção. Esta promessa é grande demais. Esta promessa é muito além do que os olhos de Abraão podem enxergar. A promessa é muito além do que a sua mente pode imaginar. Porque Deus está fazendo uma promessa para alguém que não tem um filho. Deus está fazendo uma promessa para alguém que só tem um servo em tua casa. Deus está fazendo uma promessa para alguém que tudo aquilo que é visível é totalmente ao contrário daquilo que Deus está prometendo. Só que Abraão acredita na voz que ele ouviu. Abraão acredita na voz que falou com ele. Aí o verso de número 4 vai nos dar uma informação. E a informação é o seguinte: verso 4, quem está ainda com a Bíblia aberta, diz assim: e assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Eló foi com ele, e Abrão era de 65 anos quando saiu de Harã. Diga comigo, Harã. Não, diga mais forte, Harã. O que o texto vai fazer parecer é que Deus se revela a Abraão no verso de número 1. Fala com ele no verso 1, 2 e 3. E no verso 4, ele sai, parte em direção aonde Deus ele tinha ordenado. Aí o texto vai dizer: e saiu Abrão de Harã. Só que aí vai fazer uma certa confusão e uma certa confusão na minha cabeça, porque os demais livros, os outros contextos, Neemias, capítulo 9, verso 7, o relato de Estevão, quando ele vai relatar, vai pregar no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e no próprio capítulo 15 de Gênesis, verso 7, vai dizer que Abrão não saiu de Harã. Abrão saiu de Ur dos Caldeus. Deus não falou com Abrão em Harã. Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus. Então o que é que está acontecendo aqui neste versículo? O que é que acontece no verso 4, que o texto vai dizer que Abrão saiu de Harã? Aí eu começo a entender uma certa particularidade que há no livro do Gênesis, até o capítulo de número 12. Você vai ver por algumas vezes isso se repetir. E isso acontece, por exemplo, no capítulo 1 e o capítulo 2. E o que é que vai acontecer? Capítulo 1, Deus vai falar sobre a criação. Capítulo 1 está relatando a criação. E do capítulo 1 vai falar também sobre a criação do homem. Mas quando chega no capítulo 2, não é uma segunda criação. No capítulo 2, o capítulo 2 vai dar detalhes de como aconteceu a criação no capítulo de número 1. Então o capítulo 2 vai dar alguns detalhes. E isso vai acontecer de novo também no capítulo 9. Porque no capítulo 9 vai dizer que há confusão das línguas. Capítulo 10 vai dizer que havia várias línguas. Mas no capítulo 11 vai relatar como foi que aconteceu para que essas línguas fossem repartidas, fossem variadas. E a mesma coisa vai acontecer aqui de novo. No capítulo 12, o texto vai especificar como alguns detalhes vai acontecer no final do capítulo de número 11. Porque no final de capítulo de número 11, o capítulo de número 12, há uma ordem cronológica que precisa ser seguida. Me acompanha aqui. A ordem é a seguinte, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Acompanhe comigo para você entender o que Deus vai falar com você aqui nesse texto. Verso de número 2, capítulo 12. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. E
abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí entra o capítulo 11, verso 31. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aí entra o verso 4 do capítulo 12. E partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, com a idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então olhe para cá. Deus fala com Abrão em Ur dos Caldeus. Deus faz a ele uma promessa em Ur dos Caldeus. E ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus vai dar uma direção para Abrão. E a direção é Canaã. Diga comigo, Canaã. Então Deus vai dar ordem a ele. A direção da terra é Canaã. Aí o verso de número 31 do capítulo 11 vai dizer: e tomou Terá os seus filhos, e partiram para Canaã. E qual é o problema aqui? O problema é que quem é o guia desta viagem é Terá. Quem está dando as ordens de como vai acontecer é Terá. Quem está sendo o guia é Terá. E qual é o problema? Que quem ouviu a voz de Deus não foi Terá. Quem ouviu a voz de Deus foi Abrão. E você vai ter problemas todas as vezes que você seguir alguém que não ouviu a voz que você ouviu. Você vai ter problema de todas as vezes que você tomar uma direção diferente daquilo que Deus falou com você, por ouvir pessoas que não ouviram a voz de Deus. Aí o texto vai dizer que eles estão indo para Canaã. Eles estão indo para Canaã e eles vão ter um problema aí. Porque quando eles estão indo para Canaã, o texto vai dizer que eles chegam em Arã e param. E o porquê que eles param em Arã? Aí eu começo a analisar a terra de Arã. Eu começo a olhar para a terra de Arã. Eu vejo que Arã é uma rota comercial. Eu paro de olhar para e começo a analisar a terra de Arã. Eu vejo que a terra de Arã é uma terra comercial, uma terra próspera, é uma terra onde o comércio é fortalecido. Arã é o lugar onde se vende, Arã é o lugar onde se compra, Arã é o lugar que facilita de se fazer os negócios. Arã é a terra das oportunidades. Arã é o local propício para se negociar. Arã é o local propício para se ganhar dinheiro. Aí o texto vai dizer que quando Terá chega em Arã, olha para Arã, o destino era Canaã. Eles disseram: vamos armar as nossas tendas aqui em Arã. Aí o texto diz: e pararam em Arã e habitaram ali. E qual é o problema? Que agora Abrão vai trocar a terra da promessa pela terra da oportunidade. E ele vai trocar Arã por Canaã, porque Abrão saiu, acreditou, confiou, mas ainda Abrão não tinha entendido direito a promessa que ele recebeu. E isso daqui vai gerar alguns problemas na vida de Abrão, porque durante um bom tempo eles ficam naquela terra, durante um bom tempo eles ficam presos ali. Aí o texto diz: e morreu Terá com 200 anos de idade em Arã. Aí o verso 4 vai dizer: e Abrão fez conforme o Senhor disse, e se levantou e partiu de Arã. Porque tem vezes que vamos precisar perder. Tem vezes que vamos precisar sofrer. Tem vezes que vamos precisar chorar para voltar para a rota que Deus estabeleceu para a nossa vida. Muitas das vezes Terá vai ter que morrer em nossa vida para nós entendermos que a terra da promessa não pode ser trocada pela terra da oportunidade. Porque tem pessoas que trocam o seu chamado por causa de uma oportunidade, trocam a sua família por causa de uma oportunidade.
Troca aquilo que Deus tem para a sua vida por causa de uma oportunidade. Troca os projetos de Deus para a sua vida por causa de uma oportunidade, por causa de um salário maior, por causa de um emprego melhor, por causa de oportunidades melhores. E Deus está dizendo para mim, para você, você precisa entender a promessa que eu fiz para você. Nunca troque a terra da promessa pela terra da oportunidade. E quando Terá morre, ele volta para a rota que Deus estabeleceu para ele. Aí ele vai começar a ter uns conflitos. Porque estamos falando aqui do Abrão, que nós entendemos o Abraão, o pai da fé. Só que ainda este Abraão não é o pai da fé. Este pai da fé ainda está sendo forjado por Deus. Porque todo aquele que Deus levanta de maneira grandiosa, Deus vai trabalhar na vida dele. Porque Deus nunca chama ninguém pronto. Deus chama, e no meio do caminho Deus vai trabalhando na vida dele. E este Abraão, ainda ele não é o pai da fé. Ele ainda não é aquele homem, um amigo de Deus, da fé inabalável. Este Abraão, ele está com alguns conflitos ainda em tua mente. Abraão, ele está com conflito em duas coisas. Primeiro, o altar, diga comigo altar. Segundo é a tenda, diga tenda. Então ele está nesse conflito, altar e tenda, tenda e altar, altar e tenda, tenda e altar. Por quê? Porque o texto de verso de número 7 vai dizer assim: e o Senhor apareceu a ele e disse: eu te darei esta terra e a tua descendência. Aí ele levantou um altar, invocou o nome do Senhor, e partiu dali, deixou o altar. Aí o verso de número 8 diz assim: e mudou-se do local que ele montou o altar, que ele edificou o altar, e foram para o lado oriente de Betel. E ao ocidente estava Betel, e ao oriente Ai, e edificou ali um altar e clamou os nomes do Senhor. Só que antes, o verso de número 8 vai dizer que antes dele edificar um altar, ele arma a sua tenda, e depois edifica um altar. E vai começar a ter um conflito no coração de Abraão: altar e tenda, altar e tenda, altar e tenda, altar e tenda. Por quê? Porque quando ele chega em Canaã, ele está na terra que Deus prometeu a ele, ele está na direção que Deus deu a ele. E quando Deus aparece para ele e diz assim: eu te darei a tua descendência essa terra, darei a esta terra a ti, o texto vai dizer que ele edifica um altar. Depois ele arma a sua tenda, edifica de novo um altar e começa a invocar o nome do Senhor. Porque ele está no local da promessa, ele está na terra da promessa, ele está no local que Deus falou com ele. E ainda o Senhor apareceu a ele e disse: eu vou te dar essa terra. Aí que Abrão ficou, sabe? Só que então, o verso de número 10 vai dizer: e havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito. Sabe por que Abrão desce ao Egito? Porque Abrão ainda não está entendendo a promessa que Deus fez para ele. Abrão ainda não está entendendo aquilo que Deus prometeu para ele. E por que Abrão não está entendendo? Porque a palavra de Deus foi a seguinte: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Abrão não está entendendo ainda esta promessa. Abrão não está entendendo essas palavras, porque quando ele se depara com a fome, ele vai embora. Porque na cabeça de Abraão a bênção estaria na terra. E Deus está dizendo: Abraão, você não está entendendo, a bênção não está na terra, a bênção vai estar em você. Porque quando você entender que a bênção não está na terra, a bênção está em você, meu Deus. Porque Canaã vem do nome Cã, que foi um dos filhos amaldiçoado por Noé. Então Canaã carregava uma maldição em si, através do nome de Cã. E Deus estava dizendo: Abrão, eu estou te mandando lá, porque você é tão abençoado, eu vou te abençoar tanto, tu serás uma bênção de tal forma, que a bênção que está sobre você vai tirar a maldição daquele lugar.
Oramai, choricalamando, oravai. E tem pessoas que ficam batendo cabeça em ambientes que Deus o colocou, porque não entendeu ainda que a bênção está sobre ele, não sobre o lugar. Porque tem pessoas que ficam batendo cabeça dizendo: por que o Senhor me mandou aqui? É porque você ainda não entendeu. Oh, aleluia. Que não é o lugar, é você. Não é o lugar, é a bênção que está em você. Não é o lugar, é quem você é. Porque ele vai dizer o seguinte: eu vou te fazer uma nação tão grande, eu vou te abençoar tanto, eu vou fazer o teu nome ser tão grande, que a bênção não só vai estar sobre você, tu serás, tu serás, tu serás, tu serás, tu serás. Quem está entendendo essa palavra aqui? Tu serás uma bênção, tu serás uma bênção, tu serás uma bênção. E quem é bênção, aonde há maldição quando ele chega? Oh, aleluia, oh, aleluia. Olha para quem está ao teu lado, diga: não é o lugar, é você. Mas qual é o problema aqui? Abrão está perdido com aquilo que ele está vendo e a bênção que ele recebeu e a promessa que ele recebeu. Ele ainda não está conseguindo compreender ainda a promessa que Deus fez a ele. Aí o texto vai dizer que ele desceu ao Egito. E aqui começa o grande conflito entre o altar e tenda no coração de Abraão. Porque o texto vai dizer que ele desarmou as tendas, desceu ao Egito, e ao chegar no Egito, armou as suas tendas. E a pergunta é: e o altar? O altar ficou. Sabe por que Abrão deixa o altar? Porque ele está preocupado com a sua tenda. Ele diz: se eu ficar aqui nessa terra, a minha tenda vai perecer. Se eu ficar aqui nessa terra, a minha tenda vai falir. Se eu ficar aqui nessa terra, a minha tenda vai passar fome. Então eu vou desarmar minhas tendas e vou descer para o Egito. E o altar, Abraão? O altar não dá tempo de levar, vamos descer. E o altar, Abraão? Deixa o altar aí, vamos descer. Aí o texto vai dizer que ele desceu por causa da tenda. Porque Abraão ainda não entendeu ainda que o Deus que fez a promessa é o Deus que cuida da tenda dele. Então, como ele ainda não está confiante no cuidado de Deus, ele diz: eu vou deixar o altar aqui e eu mesmo vou cuidar da minha tenda. Vamos descer para o Egito. E desceu para o Egito. Só que quando ele desceu para o Egito, o texto vai dizer que a primeira coisa que ele faz é o quê? Mentir. Abraão deveria mentir, sim ou não? E por que ele está mentindo? Porque todas as vezes que você está no lugar que você não deveria estar, você vai começar a fazer aquilo que você não deveria fazer. Todas as vezes que você estiver no local que você não deveria estar, você vai começar a fazer aquilo que você não deveria fazer. E ele começa a mentir. E ele começa a fazer algumas jogadas. Só que sabe o que é interessante? Que Abrão começou a prosperar. Então o plano da tenda deu certo. Porque quando ele desce para o Egito, a riqueza dele vai aumentar. Ele vai adquirir servos no Egito. Ele vai adquirir gados no Egito. Então o plano de cuidar da tenda por conta própria está dando certo. É o que parece. Porque no capítulo 13 vai dizer assim: e os pastores de Abraão contendiam com os pastores de Ló. A pergunta é: o porquê que eles contendiam? Porque não tinha espaço para os gados. Começou a ter uma briga porque os gados cresceram demais. A pergunta é: aonde ele conseguiu esses gados? No Egito. Aí, lá na frente o texto vai dizer que Sara tem um problema com a serva egípcia Agar. E depois ele tem um filho com essa Agar, gera Ismael. E Ismael vai ter um conflito ferrenho durante a vida inteira, a descendência inteira, com Isaac. Os filhos de Ismael vão ter um conflito durante gerações com os filhos de Isaac. E a pergunta é: aonde que foi que Abraão conseguiu essa serva? No Egito. O plano parecia que estava dando tudo certo.
Parecia que estava correndo tudo bem, mas olhe para cá. Tudo aquilo que você conquistar fora do altar de Deus vai gerar sua dor de cabeça de amanhã. Tudo aquilo que você acha que você faz melhor do que Deus e você vai fazer por conta própria, você vai gerar sua dor de cabeça de amanhã. Pode estar dando certo agora, mas depois. Pode estar dando certo agora, mas depois. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro agora, mas depois. Ah, mas só que por esse caminho deu tudo certo para mim, mas depois. E eu te garanto uma coisa, o depois chega. O depois chega. Aí, ele está fora da direção de Deus. E no Egito, Abrão não levanta um altar, porque ele está tão preocupado com a sua tenda, que os meios ilícitos a quais ele consegue seus bens, para ele está tudo certo. E depois vai gerar problemas gravíssimos para a vida dele lá na frente. Só que uma coisa vai acontecer. O que é? Abrão não vai ter paz no Egito. Ele não vai ter sossego no Egito. Ainda que ele está prosperando, Abrão não para de ter problema no Egito. Ainda que ele está ganhando, ele não para de ter problema no Egito. E o Egito vai ser uma pedra de tropeço na vida dele, que mesmo saindo de lá, ele vai continuar tendo problemas por causa do Egito. E tanto é que quando a mentira dele é descoberta, Abraão não é mandado embora, Abraão é chutado do Egito. Porque Deus não interferiu, Deus não impediu Abrão de descer, mas Deus não vai dar paz para ele ficar. Quando você quiser ir pelos teus próprios caminhos, Deus não vai te impedir de descer. Quando você quiser ir pelos teus próprios meios, Deus não vai te impedir de ir. Mas eu te garanto uma coisa, Deus não vai te dar paz para você ficar no local em qual Ele não quer que você esteja. Ora mais, shurikalamanda, ora vai. Eu sinto graça de Deus aqui nesta palavra, porque quantas vezes eu fui pelo meu caminho e Deus não me impediu, mas só que todas as vezes que eu estava no meu próprio caminho, eu não tinha paz para ficar nele. E Deus está tirando cada vez mais a paz de alguém aqui. E Deus está perturbando o coração de alguém. Perturba. Deus está perturbando o coração de alguém aqui. Tem pessoas que estão pelo próprio caminho, está dando certo até algumas coisas, mas não está tendo paz para dormir, não está tendo paz para comer, não está tendo paz dentro de casa, não está tendo paz no trabalho, não está tendo paz aonde está, não está tendo paz em qualquer lugar que pisa, porque Deus não te impede de andar pelos teus caminhos, mas Ele não te dá paz para ficar neles. Aleluia. Aí quando Abrão é expulso do Egito, capítulo 13, capítulo 13, verso 3, vai dizer: e fez as suas jornadas do sul até Betel, e até o lugar aonde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Porque Abrão começou a entender algumas coisas aqui agora. A mente de Abrão começa a ficar mais lúcida. Tanto é que quando Abrão sai do Egito, a pergunta é: ele saiu de Canaã por causa do quê? Da fome. Diga, por causa da fome. Diga mais forte, por causa da fome. Aí a pergunta é: por que ele voltou para o mesmo lugar então? Ele saiu daquela terra por causa da fome, desceu para o Egito por causa da fome, ele desprezou a terra em que ele estava por causa da fome, e quando ele sai do Egito, pergunta para onde ele volta. Porque Abraão começou a entender algumas coisas. A mente de Abraão começa a ficar mais lúcida. Aí o texto diz que ele volta para o local aonde o altar estivera. Aonde o altar estivera. Aí começa a ter uma briga. E qual é a prova disso? Que começa a ter uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Aí Abrão ele vai dar
a seguinte solução. Ele diz assim: Ló, vamos fazer o seguinte, não tem mais espaço para nós dois aqui. Escolhe um lugar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você for para o Norte, eu vou para o Sul. Escolhe qual lado que você vai ficar. Aí o texto diz que Ló olhou para as Campinas Verdes e disse: eu vou para lá, porque Ló vai cometer o mesmo erro que Abrão cometeu no início. Vai escolher pela vista. E ele diz assim: eu vou para lá. Quem é que tinha o direito de escolha? Abrão. Quem era que tinha o direito de escolher qual lado? Abrão. Quem era o mais velho? Abrão. Quem era o patriarca da história? Abrão. Só que Abrão já estava curado dentro do seu interior. E ele está dizendo: Ló, escolhe o lado que você quiser ir, porque eu tenho altar. Eu tenho altar. E eu sei que o Deus do altar vai cuidar da minha tenda. Não importa qual é a terra seca que eu vá. Oh, aleluia. Oh, alamai, shurikalamandorabais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ló escolhe as Campinas porque Ló só tem tenda. Ló não tem altar. Só que Abrão vai para o lugar mais difícil. Mas ele diz: não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Porque precisamos entender que o cuidado da nossa tenda não está sobre nossas mãos. Eu vou repetir isso aqui. O cuidado da nossa tenda não está sobre nossas mãos. Nós temos a nossa responsabilidade, sim. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Só que o salmista vai dizer: se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a cidade, em vão. Olha para quem está ao teu lado e diga: o cuidado da tua tenda não está nas suas mãos. Tem pessoas que abandonam o altar por causa da tenda. Tem pessoas que abandonam o altar por causa da preocupação com a tenda. Tem pessoas que trocam tudo que há no altar por causa da tenda, achando que o que você vai fazer vai melhorar alguma coisa. Porque eu já caí nesse erro. Eu já cheguei a ter 3 empregos, trabalhar 20 horas por dia, sem brincadeira nenhuma, 20 horas por dia. E pergunta: resolveu? 3 meses sem tomar ceia, 3 meses sem aparecer na igreja, 3 meses sem ir no culto, 3 meses, piorou pregar, 3 meses abandonando. Até um dia que a minha mãe foi na minha casa e disse: filho, desde que você casou, eu nunca me intrometi na tua vida. Mas só que não se esqueça do que eu te ensinei. Você nunca fará melhor do que Deus. Você pode ter 2, 3, 4, 5 empregos, quantos empregos você quiser, mas se Deus não cuidar da tua casa, se Deus não te abençoar, se Deus não estiver com você, oh aleluia. Tem alguém entendendo esta palavra aqui? Tem alguém entendendo esta palavra aqui? Olha para quem está do teu lado e diga assim: cuide do teu altar. Diga: cuida do teu altar, porque o Deus do altar vai cuidar da tua tenda. Oh, Ramai, eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto graça de Deus aqui nesta casa. Eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia. E quando eu falo de altar, eu não estou falando de apenas entrar pelas portas da igreja. Quando eu falo de altar, eu não falo apenas de cantar hinos aqui neste altar. Quando eu falo de altar, eu não falo de participar de todos os cultos. Quando eu falo de altar, é da tua vida com Deus. Tem pessoas que entram pela porta da igreja, mas nunca estão diante do altar de Deus. Mas Deus está dizendo: cuida do altar, cuida do altar, cuida do altar, porque eu me responsabilizo pela tua tenda. Oh, aleluia. Oh, alamais. Uracalamanjo e queva semandoravais. Oh, aleluia. Olhe para cá. E os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, mas é importante falar.
Quando eu estou falando de altar e tenda, Abraão está confuso nas prioridades. E por estar confuso nas prioridades, ele priorizou a tenda e abandonou o altar. E posso falar um negócio para você? Abandonar o altar quase destruiu a sua tenda. Quase que Agar, a serva egípcia, destruiu a sua tenda. E ainda que não destruiu, trouxe várias e sérias consequências para a sua tenda. Então Deus está dizendo para alguém aqui: aprenda o que é prioridade. Aprenda o que é prioridade. Porque quando você não prioriza o altar, o teu coração não está nele. E se o seu coração não estiver no altar, você vai falhar com a sua tenda. Se o seu coração não estiver no teu altar, você vai falhar com a sua tenda. E este é o resultado de muitos homens de Deus que abandonaram suas famílias. É porque o coração não está mais no altar. Porque uma vez que o teu coração estiver no teu altar, uma vez que o coração estiver no altar, aleluia, aleluia, Deus te direciona para que você não fale com a sua tenda. Quantas famílias estão destruídas porque pessoas trocaram as prioridades? Filhos com cabeças bagunçadas, filhos que estão quase todos desviados. E eu não estou falando depois que casa coisa, eu estou falando de filhos adolescentes que decidem se querem ir para a igreja ou não. É porque o altar deixou de ser prioridade do teu coração, e é por isso que você tem falhado na sua tenda. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, hoje à noite, de entender o que é prioridade. A sua tenda é importante. A sua tenda é importante. Mas no dia que a sua tenda for mais importante que o meu altar, você vai virar o senhor da sua tenda. E quando nós somos os senhores da nossa tenda, meu Deus, é por isso que Deus está dizendo hoje para alguém aqui: priorize o altar. Priorize o altar. Priorize o altar. Priorize o altar. Porque o Deus do altar vai cuidar da tua tenda. Vai cuidar da tua tenda. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Porque você pode dizer: pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha tenda. Se você priorizar o altar, se você priorizar o altar, Deus vai abrir portas. Pastor, mas eu estou precisando de pelo menos uns 3, 4 empregos para dar conta disso aqui. Se você priorizar o altar, Deus vai mover os céus. Deus vai mover a terra. Em Ageu eles estão preocupados como que a gente constrói o templo, e Deus dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata. Oh, aleluia! Porque quando você prioriza o altar de Deus, Deus movimenta corações na terra. Deus movimenta papéis na terra. Deus movimenta homens na terra. Deus movimenta negócios na terra para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar. Olha para cá e eu encerro. Eu encerro, coisa rápida. Eu me lembro que eu estava com um carro Palio Candy 16 válvulas 1.6. Só de falar eu já fico arrepiado. Aquele carro, não é que o carro era ruim. Não é que o carro era ruim. Não é que esse carro era ruim. É que o meu carro não estava bom. O preço de tabela daquele carro era, no tempo, era 9.800. Aí quando eu levei no mecânico, o mecânico falou: ó, com detalhe de funelaria, pintura e toda a mecânica que você vai mexer aqui, você não vai gastar menos que 7.000. É o valor de outro carro. Mas eu não tinha dinheiro para arrumar o carro. Não tinha como arrumar aquele carro. Eu não tinha como fazer. Não tinha uma solução ali para aquele carro. E eu tinha ido para uma agenda, e eu estava com um problema ali no pneu. Rapaz, o guarda de trânsito me parou, que o
camarada multou até o bigode que eu tô. Até o bigode, não, esse bigode aí não tá bom, tome multa. Foi tanta multa que, meu Deus do céu. Eu falei, já não tem como pagar a multa, já não tem como arrumar o carro. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E eu me lembro que eu estava um pouco angustiado. E minha mãe é mulher de Deus. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, cuide das coisas de Deus. Trabalhe. Faça o que você sempre fez, trabalhe. Cuide das coisas de Deus. Faça a tua parte, que Deus vai cuidar de você. Eu não vou falar que eu tomei posse daquela palavra, porque se eu falar é mentira, porque eu estava tão angustiado. Aí eu, belo dia, dando aula de teologia, numa terça-feira, e eu estou voltando para casa. Passei no posto para abastecer. Quando eu passei no posto para abastecer, o frentista perguntou: você quer vender esse carro? Irmão, eu falei, meu irmão, não estou a fim de vender o carro não quero vender o carro não. Porque se tinha 7 mil de manutenção, mais as multas que eu tomei, o carro valia 9, eu vou ganhar quanto desse carro? Eu falei, irmão, eu não quero vender não. Falou, não, mas tem um rapaz doido para comprar esse carro. Aí o rapaz veio, falou, você não quer vender o carro? Eu falei, eu não quero vender. Ele falou, mas me passa teu número de qualquer jeito, que vai que você muda de ideia. Sei que esse camarada começou a me encher. Uma semana, 2, 3. Na quarta eu falei, rapaz, esse homem quer muito esse carro. Ele quer muito esse carro. Aí eu falei, você quer esse carro? Então beleza, eu vou aí para a gente conversar. E quando eu conversei com ele, irmãos, eu falei tudo que tinha no carro. E um conselho que eu dou: seja fiel nas suas negociações. Seja honesto nas suas negociações, que Deus vai te abençoar. Eu falei tudo que tinha para fazer no carro. Tudo. Falei, ó, o carro tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tudo que tinha para fazer no carro. Ele falou, não tem problema, eu quero o carro. Aí eu falei, opa. Falei, você quer o carro, eu quero tanto. Eu quero tanto. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, ó, eu quero 5 mil nesse carro. Contanto que ele ia mexer, eu falei, eu quero 5 mil nesse carro. Eu pensei, ele não vai dar 5 mil no carro não. E detalhe, eu não vou pagar as multas. Aí ele coçou a cabeça, falou, tá bom, me dá aí que eu pago as multas e eu te dou o dinheiro desse carro. Aí eu vendi o carro, irmãos, e eu estava até bem, até eu entregar a chave e ir embora a pé. Quando eu estou indo embora a pé, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Como que eu vou comprar agora outro carro? Porque 5 mil, você chegar numa agência com 5 mil, irmão, meu Deus do céu. Aí eu falei o seguinte, fazer o quê? Aí eu tive um imprevisto e desses 5 eu tive que usar 2, aí ficou 3. Falei, e agora? Falei, agora ficou 3, já era carro. Falei pra mulher, custa mandar de Uber, que vai ser um negócio agora. E quando não vai ser Uber, vai ser ônibus. Aí um belo culto de ceia, eu estava na ceia ali cultuando, tinha ido de Uber pro culto, Jardim União, um pouco distante da minha casa. E quando eu estou ali na ceia, e eu estou indo embora, aí o irmão falou, ô Vaz, você não está procurando um carro para comprar? Eu falei, ô Vaz, não estou procurando carro nenhum para comprar não. Ele falou, então, tem um irmão ali vendendo aquele sandeiro ali. Irmão, quando o pastor ouviu, o pastor falou, você quer comprar um carro? Vem aqui que eu vou te mostrar. Irmão, eu nem quis ver o carro. Eu falei, nem quis ver o carro. Eu falei, não, tá chegando, o 99 tá chegando. Ele falou, mas me passa teu número, de qualquer forma. Isso era um sábado. Falou, me passa teu número de qualquer forma. Eu falei, Vaso, você não está entendendo, eu não quero comprar carro, não tem como eu comprar. Quando eu olhei o carro, falei, não tem como eu comprar esse carro. Aí ele falou, não, mas passa seu número de qualquer forma. Irmão, eu cheguei na minha casa, 11h30 da noite, esse camarada começou a me ligar. Varão, você quer o carro? Eu falei, Vaso, eu não tenho como comprar o carro. Você não entendeu que não dá para mim comprar esse carro? E minha mulher falou, mas você tem pouca fé. Eu falei, não é que eu tenho pouca fé, eu não tenho dinheiro, você não está entendendo. Não é que eu tenho pouca fé. Aí eu catei e falei, mas você quer quanto de entrada? Ela falou, eu quero 40%. Eu virei para ela e falei, eu te avisei. Eu já sabia. Não dá, mulher. Eu falei, não, Vaz, eu não tenho. Ela falou, quanto você tem aí? Eu falei, eu só tenho 3 mil. Eu falei, ah não, Vaz, aí não dá. Eu falei, amém, eu não criei expectativa mesmo. Deu meia-noite, ele mandou, você está orando? Eu falei, eu estou. Não estava não.
Falei, eu tô. Você está crendo? Eu falei, eu tô. Quando foi num domingo, falou, e aí, Vaso, você está orando mesmo? Mandou mensagem, falou, você está orando mesmo? Falei, eu tô, Vaso. Eu não estava, não. Porque eu não estava nem com expectativa. Quando chegou na segunda-feira, ele falou, traz os 3 mil que você tem. Traz os 3 mil que você tem, que você vai levar o carro. Quanto que você pode pagar de parcela? Eu falei, eu posso pagar tanto. Falou, então a gente vai colocar aí no valor do carro, era 25 mil, e você vai pagar pra gente 30 mil e tá tudo certo. Parcelado, com os 3 mil de entrada. A pergunta é, onde você consegue comprar carro desse jeito? E sabe quantas vezes eu tentei com esforço próprio trocar de carro? Várias vezes. Sabe quantas vezes eu trabalhei em 2, 3 empregos para ver se eu conseguia trocar de carro? Várias vezes. Só que para eu fazer isso daí eu negligenciava o altar. Mas quando você entende o que é mais importante, quando você entende o que é mais importante, quando você começa a entender o que é prioridade na sua vida, Deus começa a movimentar. Então isso, a palavra que eu liberei aqui, irmãos, não é frase de efeito, é o que eu creio, é o que eu estou vivendo, e é o que você vai viver na tua vida também. Quando você priorizar o altar, Deus vai movimentar o coração de homens ao teu favor. Quando você priorizar o altar, Deus vai movimentar os céus ao teu favor. Quando você priorizar o altar, Deus vai movimentar a terra ao teu favor. Ah, mas aquele papel está demorando. Priorize o altar de Deus, faça a obra de Deus, faça a tua parte, cuide da tua tenda, da tua possibilidade, porque o Deus do altar não te deixa na mão. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra e pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor. Obrigado.